Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição do Meu Nome é Correria e hoje nossa convidada é a nova integrante do Shark Tank Brasil. Ela é aquela empreendedora do tipo foguete que sobe decolando, deixando um rastro de luz. O nome dela é Monique Evelyn, mas pode chamá-la de Correria! Aê, Correria, Monique! Nossa, eu tô cansada de ser ligeira, quer dizer. Tá cansada de ser ligeira? Tá precisando ficar mais tranquila, mais devagar? Esperando alguém me dar feliz ano novo aí, pra chegar em 2024. Porque eu acho que eu não vou desacelerar não, mas você mudou para Salvador, você está morando em Salvador agora, depois de passar uma temporada aqui em São Paulo, tem né? um ano e pouquinho, um ano e meio mais ou menos. Por que você fez essa mudança e quais foram as coisas que você sentiu? Cara, tem uma coisa sobre Salvador, porque eu realmente acredito que o Brasil vai recomeçar em Salvador, né? Porque o Brasil começou na Bahia. Sim. Só que como é que a gente faz isso de uma forma... antes, mas com os portugueses é... Aquela coisa toda. Isso aí, joga no Google, gente. Sei lá, ou no seu buscador favorito. Tanto faz. Mas tem um lugar que eu sempre quis voltar, eu tinha colocado na minha meta de vida, que é voltar até os 30 anos. Então, voltei com 27, 28, na verdade. E eu falei, tá, dá para fazer todas as iniciativas, projetos e negócios que eu faço em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, em Salvador, como a minha casa. Porque é a minha casa. Então, voltei por isso, para isso. E tem um lugar que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu senti no corpo. Eu sei que eu sinto que eu sou outra pessoa. Voltei a fazer exercícios físicos que eu fazia quando morava em Salvador, porque São Paulo tudo é para ontem, para agora, ao mesmo tempo, e eu não conseguia parar. E quando eu parava, eu sentia que eu estava trabalhando o tempo todo. Em Salvador eu consigo, sentia tudo. Culpa, assim, meu Deus, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Antes eu não tinha culpa, mas de tanto conviver com as pessoas aqui, não é sério, parece assim, porque você vai para um bar. Eu quero ir pro bar para tomar uma cerveja com você e só. Não quero falar do próximo projeto, de alguma coisa. A gente pode marcar amanhã, no horário comercial, sabe? Então tinha muito isso em São Paulo. Salvador, tô conseguindo não fazer isso e não existe a pressão para fazer isso. Falam que o tempo da Bahia é outro, né? E é verdade. Porque o nosso tempo é outro, porque importa para mim estar só com você. Minha presença é aqui. Minha presença não é qualquer outra coisa que a gente vai fazer depois daqui. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Então, em Salvador, eu consigo fazer isso, assim, no dia a dia. Coisa boa. Então, você está se sentindo melhor. Você falou que voltou a fazer exercício físico. O que você faz? Faço boxe. Boxe? Uau, boxe tem um treinamento bem pesado, Nossa, né? é pesado, mas tem uma coisa de alívio. E eu faço de manhã, para começar o dia já aliviada, entendeu? E à noite, final do dia, a gente faz terapia para dar uma equilibrada. A gente ia chegar, na verdade, a gente começou pelo final, porque a gente ia falar de saúde mental, de saúde física e tudo, mas muito interessante você estar fazendo já tão cedo, assim, essa seleção, né, de tempo, assim, do que faz bem para você, até para você conseguir produzir bem depois, se for o caso, né? Não, total. Se quiser produzir de verdade. Mas olha só, Monique Evelyn, ela tem apenas 28 anos, ela já falou aqui, ela já tem um reconhecimento tremendo, é top voice do LinkedIn, faz parte da lista 30, abaixo de 30 anos, da Forbes, faz parte também da Forbes na lista 100 empreendedoras mais inovadoras da América Latina, 50 profissionais mais criativos da revista Wired, 500 personalidades mais influentes da América Latina. Monique, com 28 anos você atingiu e conquistou um reconhecimento muito grande. A que você atribui essa conquista? Uau! Aquele momento do Oscar. Um beijo, mãe. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, pai. Muito obrigada a você, Monique, que não desistiu. Não, mas... Não, tem uma coisa assim que... Eu tive incentivos dentro de casa, né? Assim, isso foi importante. Eu lembro que... Eu comecei com engenharia ambiental, fui para direito, depois me formei no bacharelado em interdisciplinar em humanidades, com ênfase em política e gestão da cultura. Ninguém entende o que é isso. E eu só pude trocar porque meus pais também me incentivavam quando não estava gostando. Claro que eu tinha que fazer o Enem o tempo todo, porque eu tinha que ou passar na Federal ou ganhar a bolsa do ProUni na época, né? E eu fiquei entendendo isso, que era possível sonhar, imaginar e criar. Então, para mim, não tinha um limite. Meus pais nunca falaram que seria, tipo, fácil, enfim. Mas não colocaram limites naquilo que eu queria fazer, sabe? Mas eles queriam que você nesse estudasse. Universo. Estudar era... A premissa era estudar. O resto, tipo, você vai trabalhar numa grande empresa, você vai ser empresária, CLT... Tanto faz, isso aí sempre foi uma decisão minha. E esse incentivo fez com que eu criasse a realidade que eu gostaria de viver, que é essa que eu estou vivendo, né?
E, além disso, tem a recorrência, né, Cazé? Porque se eu desistisse a cada 2 meses, a cada 1 mês das coisas que eu estava tentando fazer... E não é sobre dar certo. E não funcionaram do jeito que eu acreditaria que iria funcionar em 1 mês, 2 meses, talvez eu não estaria conversando com você agora sobre esse assunto. Então, apesar de doloroso, com momentos incríveis também, um momento que você fica assim, putz, tá acontecendo isso mesmo? Apesar de tudo isso, e com isso, e por isso, eu acredito que foi um incentivo e a recorrência. E a outra coisa que, assim, eu não sou Mulher Maravilha, pelo amor de Deus. Cansa demais a gente achar que dá pra fazer tudo sozinha, né? Então, tipo, nossa, você é incrível, você é guerreira, eu não aguento mais ouvir isso. Tipo, não é sério. Porque, assim, gente, eu não sou. E eu também não tô afim de ser. Então, esse lugar de pedir ajuda. Se eu não sei, eu vou te ligar. Tipo, não faço ideia do que fazer. Acabei de receber um convite tal. Acabei de receber, sei lá, uma proposta de trabalho. Será que eu largo minhas coisas e vou tentar essa possibilidade? Porque eu também não imaginava, né? Porque muitas das coisas que você citou aqui, eu só descobri que era possível e que existia quando chegou o meu momento. Eu não sabia que existia Forbes Under 30. Até eu ser. Eu não sabia que existia 500 personalidades de não sei de onde. Até eu ser. Então, muita coisa é consequência do meu trabalho, claro, mas quando aconteceu tudo que foi acontecendo, tinha 2 sensações. Uma de felicidade, tipo, nossa, que massa, meu trabalho tá dando resultado. E ao mesmo tempo, tipo, cara, tá todo mundo me vendo, né? É uma responsabilidade. Tá todo mundo me olhando a ponto de me reconhecer com prêmio A, B, C. E eu fico, putz, será que se eu estiver em casa as pessoas estão me olhando? Será que eu for num barzinho as pessoas estão me olhando também? Então isso me gera preocupação muitas vezes. Você acha que as pessoas em Salvador olham menos do que em São Paulo? Eu não sei. Olha, talvez sim, espero que sim, não sei, mas Salvador eu sou... Como foi que me chamaram, gente? Tinha um diva acessível. Diva acessível. Aí eu falei, vou levar pra vida, muito obrigada, eu gostei, eu acho que isso é um elogio, então vou ficar com esse. Então eu fico circulando mais tranquilo, então vou pra show, vou pra tudo. Muito legal. Você falou do incentivo que você recebeu do seu pai, que você recebeu da sua mãe também. Quem foi sua grande inspiração? Porque eu vi uma reportagem em que você conversava com a Ivete Sangalo. Parece que você escreveu uma carta para Ivete Sangalo. Bebe água. Não, você escreveu uma carta para Ivete Sangalo, acabou não mandando, mas aí você teve oportunidade 10 anos depois de ler. Conta essa história pra gente, que eu achei maravilhosa. Ai, maravilhosa. Cazé, que pergunta é essa? Eu escrevi. Ivete é uma das pessoas, assim, né? Por vários motivos. Eu amo carnaval. Sempre amei. Fui pro carnaval desde 1 ano e 6 meses. Meus pais sempre me levaram, assim, tipo... Nunca faltei um carnaval, sabe? Fantasiada? Oxente, meu filho, tanta coisa nesses 20 e poucos anos de carnaval. De Salvador, especificamente. E eu vi o que Ivete conseguia fazer no trio. E eu falei, putz, todo mundo gostava. Eu falei, gente, ela realmente é o furacão. Ivete Sangalo. Depois eu descobri que tem um TCC, eu já li o TCC dessa pessoa. E com 9 anos eu escrevi a carta. Eu escrevi lá, tanto que o número era fixo na época. Era 3240-7562, se eu não me engano. Número do telefone? Da minha casa. Você colocou falei, na carta? Termina de ler a carta e me liga. Oh, gente. Uma carta que eu nunca enviei, mas tudo bem. E eu tenho um cofrinho até hoje em casa. E algumas outras coisas estão naquele cofrinho. E essa carta estava. Então eu fiz um programa chamado Na Prosa com Monique na internet, Emicida, Fiote, e resolvi convidar a Ivete para a estreia. Aí eu falei, será que chama ela Vem? Uau! Isso é 2020, 7 de setembro de 2020, então vai fazer 3 anos. Ela aceitou de imediato, eu fiquei surpresa, falei, agora eu faço o quê, né, gente? Chegou o momento de entrevistar a Ivete Sangalo e eu não sei o que fazer, apesar de, naquele mesmo ano, 2020, carnaval, eu estava com ela no trio elétrico, eu estava no camarote dela, mas eu não conseguia interagir. É aquela coisa que você vê o ídolo e dá aquela congelada. Mas ela tem uma coisa tudo. que ela percebe. Porque ela pegou meu celular enquanto estava todo mundo curtindo. Ela, cadê o celular? Eu falei, tá aqui. Ela pegou o celular e ela mesma filmou a gente dançando, porque ela percebeu que eu não estava conseguindo. Isso é graças a Deus você fez isso, Ivete. Porque eu nunca ia conseguir. E quando eu entrevisto, estava tudo ok, coloco uma carta na tela. E pediram para eu ler. Então eu demorei para ler, porque né, era choro, emoção. Fiz uma linha do tempo também. Não só pelo momento com Ivete da carta, mas
a jornada até aquele período. Eita, deixa eu beber mais água. Bebe mais água. Vou beber também, que a emoção já arrepia. Nossa, mas... E quando eu li, eu falei algumas coisas que aconteceram, entendeu? Mas Monique, de 9 anos, só tinha sonhos. Ah, naquele momento você escreveu na carta os sonhos que você tinha e, Não, total. Que, conversando com a Ivete, eles já estavam realizados. Já estavam. E tem uma coisa de... Eu falei com ela, é ótimo. Na carta eu falei que se a gente não se conhecesse pela música, que enfim, fiz algumas coisas, violão e tal, a gente ia se conhecer pelo meu trabalho. Ela iria me conhecer pela força do meu trabalho. Uau! E aí aconteceu isso. Ela me conhece pelo meu trabalho e agora eu tô aparentemente mais tranquila, porque a gente se tem no WhatsApp, então já facilita. E a jornada de Monique de 9 anos até aqui, a gente foi comemorar o show de Beyoncé em Nova Jersey agora. Então por isso eu tô com chapéu pra esse momento. Uau! E assisti o show com o Ivete, você acredita? Não, peraí. Foi isso que aconteceu. Então eu amo Ivete Sangalo, todo mundo já sabe. Eu não sabia dessa parte. Você tava agora? Dia 29 de julho. Foi 1 ano do álbum de Beyoncé, assistindo a diva do mundo, que é a Beyoncé, com a diva do Brasil, que é a Ivete Sangalo. Porra, então eu não sabia muito o que fazer. Eu falei, putz, olha pra onde, gente? Pro palco. Pra Beyoncé, pra ela que tá aqui do meu lado, comentando o show. Eu falei, putz, tava assim, cara. Cara, que incrível, que incrível. Mas ela é incrível também. Que maravilhoso. Ó, a gente trouxe um presente aqui pra você. Vamos ver se você vai gostar. Fecha os olhos. Eita, gente. Fecha os olhos. Eu vou não era só uma conversa. Fecha os olhos. Trouxe um presente aqui. Vamos ver se ela vai gostar. Ai. Não. Ó o presente, ó o presente. Posso abrir? Pode ser que ela já tenha e tal, não sei o que. Não, vou colocar na sua mão. Fecha os olhos, aí você pode abrir. Meu Deus, produção, não faz isso. Pode abrir. Ah, não! Tá de sacanagem. Ai, gente. Eu realmente gosto, assim. E tem um... Já tem esse livro já? Não tenho. Não tem? Yes! Não tenho. E tem uma... Isso é muito louco, porque... As pessoas conhecem os artistas, né? Muita gente me conhece pela internet, agora o programa de TV. Mas é muito legal quando a gente tem a possibilidade de trocar com uma galera que a gente gosta. Sim. E deve ser por isso que eu gosto tanto de Ivete. Porque tem Ivete Sangalo, todo mundo conhece, Trio Elétrico, show. E tem Ivete que é amiga, Ivete que é mãe, sabe? Então, esse lugar me conquistou mais. Então, amei esse presente. Vou pedir pra ela autografar. Pô, com certeza. Assim, deixa eu terminar a turnê. Por favor, Ivete, autografe meu livro. Vai autografar, Ivete. Agora não tem como fugir. Ai, caramba. Pô. E se deu sorte também, porque muitas vezes a gente conhece o ídolo e é uma decepção, né? Ah, não, também já aconteu, mas já a gente não vai falar aconteceu também? aqui. Não vamos não falar precisa, disso. Não mas precisa, já Quem aconteceu. sabe. Mas é horrível quando isso acontece, Nossa. né? Nossa, mas você Às vezes eu ficava nessa, será que eu devo conhecer ou não? Porque quando eu comecei a conhecer algumas pessoas, eu acumulei frustrações. Aí não chegava uma que falava, poxa, não é nada daquilo. E demorou para eu acertar, assim, meus sentimentos com aquilo que estava acontecendo, mas tô feliz agora com as escolhas dos ídolos que continuaram em minha vida. Sim, porque às vezes você gosta do trabalho, então você vai conhecer a pessoa e realmente, Exato. Infelizmente, não é a mesma coisa. Bem, você é uma empreendedora, assim, né? Então, assim, qual foi o seu primeiro empreendimento? Quantos anos você tinha? O que era? Nossa, eu tinha 16 anos, se chamava Desabafo Social, que era um laboratório de tecnologias sociais para geração de renda, comunicação e educação. Mas já nasceu desse jeito? Fala de novo, que ninguém Nossa. entendeu. É um quê? Um laboratório? Laboratório de tecnologias sociais aplicado à educação, geração de renda e comunicação. E não nasceu desse jeito porque eu não sabia que era um negócio. E muita gente começa sem saber que é um negócio. Ainda mais quando você tem 16 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, na escola. Fazer o quê? Mas é no Grêmio Estudantil. Eu queria fazer um Grêmio Estudantil no colégio, estava no 3º ano do ensino médio, e ganhei o Grêmio Estudantil, mas tinha que sair do colégio, né? Faço o quê com a força que foi o Desabafo Social na época, internamente, e continuei nas ruas. Comecei no bairro que eu nasci, chamado Nordeste de Amaralina, em Salvador, e depois, beleza, isso aqui eu quero continuar fazendo para sempre. Só que eu percebi no meio do caminho, sei lá, estava com 16, lá para os 20, eu falei que o para sempre não necessariamente é o desabafo social. Sim. Mas iniciativas, negócios meus, cocriados, e por aí vai. Eu falei, putz, como é que eu faço para transformar essa iniciativa em algo que dê retorno financeiro e eu possa contratar pessoas? Porque sozinha era só o colégio, gente. Não dava para continuar querendo mudar o mundo sozinha, aquele negócio da super-heroína que eu não sou.
E fui seguindo até 2018, assim. Passei o bastão para outras pessoas, enfim. Mas era o Grêmio Estudantil, depois do Grêmio Estudantil a gente se transformou nisso para conseguir ser sustentável. A diferença das coisas que eu criei depois, enfim, para o desabafo social, é que as pessoas sempre perguntam, né, sobre negócio social, negócio de impacto. Qual a diferença? Juridicamente, não é nada. É o CNPJ normal, não tem diferença. Mas o dinheiro que entra, você precisa reinvestir 100% no seu negócio. Então, você não vai dividir lucros, enfim, com investidores, sócios e por aí vai. Então, o desabafo era isso. E o desabafo? A palavra desabafo, as pessoas desabafavam inicialmente, e aí a partir dos desabafos se construía uma tecnologia, é isso? Começou com uma piada, o desabafo, numa roda de amigos, só que a gente estava desabafando. E todo mundo tinha em comum isso. Então eu mantive o nome, Desabafo Social, porque Monique passa por isso, mas você também, e o Brasil também, por aí vai. E a gente começou a entender que dava para fazer desafios sociais e criativos, do tipo, como resolver questão de saúde mental nas escolas. As pessoas respondiam aqueles desafios e a gente tinha um formato de micropagamentos para as pessoas continuarem na plataforma, fazer aquilo acontecer. E a gente transformava isso ou em políticas públicas para incentivar ou criava um projeto relacionado às soluções que as pessoas traziam. Que legal. Você lançava o desafio lá e as pessoas iam contribuindo e aí as soluções estavam ali, coletiva, né? Que interessante, o poder da inteligência bacana. coletiva, na verdade. Muito bacana. Mas parece que teve uma professora que você chegou a falar sobre essa ideia e ela meio que não te incentivou muito. Como é que foi essa história? Gente, é um stalker aqui, gente. É um stalker. Pesquisou, puxamos a capivara toda. Tinha, você acredita, a diretora do colégio. É mesmo? Infelizmente. Mas, você assim, apresentou a ideia para ela? Eu queria fazer o Grêmio Estudantil. O nome Desabafo, tinha todo um porquê. Assim, eu estudei em colégio público no ensino médio, mas era um colégio público assim, que a média era de colégio particular. Era meio coxa também, até onde o momento que eu estudei. E ela falou umas frases que não foram interessantes, assim. Porque a outra pessoa, da outra chapa do Grêmio, né, que estava disputando, ele falava inglês e tinha estudado fora. Aí eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não entendi. Aí depois o menino também não se parece comigo. Eu falei, será que é isso mesmo que eu estou pensando ou coisa da minha cabeça? Aí eu fui para casa, eu falei, não é coisa da minha cabeça, então eu vou ganhar o Grêmio. Né? Então ganhei por birra, porque eu queria, e que nenhuma diretora e professora, educador deveria falar isso para nenhum estudante. Assim, de jeito nenhum, sabe? Então, eu acho que até hoje eu não consegui nem falar com ela. Eu voltei no colégio. Voltou lá? Para fazer outras coisas, tal, sim. Mas não consegui ainda interagir com ela depois disso. Eu acho que, enfim, em algum momento a gente conversa, mas... Tem umas coisas que também às vezes nem vale a pena, né? Não, total. E eu espero que ela não tenha feito isso com outras pessoas. Tomara que não. Porque isso... No meu caso, eu me movimentei. Ela falou essas coisas, eu falei, tá, beleza, mas eu vou fazer agora. Outras pessoas vão paralisar. Sim. Porque para você era um sonho, né? Total. E ela falou o quê? Que não se vive de sonho? Uma coisa... Rapaz, eu tô preocupada, Casé, você sabe tudo. Nossa, quem vive de sonho? Quem vive de sonho, foi o que ela falou. Nossa. E isso aí já tinha voltado. Já foi a segunda professora. Eu já tinha voltado 5 anos depois pro colégio. Estava apresentando na sala dos professores que, enfim, muitas coisas aconteceram pós o colégio. Os professores amaram tal e chegou por trás. Mas quem vive de sonho? Eu falei, como eu respondo isso, meu Deus? Eu falei, putz, não sei o que responder. Só que agora eu tô finalizando um livro e tem um capítulo dedicado a ela. Ah, é? É. Ô, louco! Como é quem vive de sonho? Eu vou responder, porque eu não consegui responder naquela época. Tá tudo bem, eu acho que a gente não tem resposta para tudo. Às vezes nem... Sim. Não tem resposta mesmo. E às vezes a resposta não vem num momento como esse, porque você afunda, né? Eu afundei. E agora eu consegui traduzir tudo isso e vou responder quem vive de sonho. Eu acho que eu vou ser repetitivo, porque eu acho que eu já falei isso aqui, mas tem um poeta, Emanuel Marinho, do Mato Grosso, que ele tinha uma poesia que era poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia. E acho que é um pouco assim, né? Total. É meio, pô, como assim não vive de sonho? Então, se você não sonha, você não vive, né? É mais ou menos isso, né? Não, isso que eu fico preocupada pensando em instituições de ensino. Eu queria ser professora, né? Eu li um livro e a professora mudou a realidade de todos os alunos da periferia que ela lecionava. Só que eu tive professores que foram um caminho contrário, né? Se dependesse, se eu escutasse, na verdade, cada uma delas nesse lugar, sim. cara...
Nem sei. Parecia um lugar de recalque, né? Parecia um lugar de, poxa, eu tinha um sonho, eu não fui atrás, eu não corri, não sei o quê. Então, pô, peraí, então ninguém pode correr, é difícil. Agora, como era a Monique criança, assim? Falando do período escolar, aproveitando essa parte que a gente está no professor, voltando um pouco mais. Como você tem outros irmãos? Como é que era você? Filha única. Filha única. Chata. Mimada. Cara, eu acho que era legal você ver a sacanagem. Não sei. Eu era muito bacana, meu pai falava isso. Todo mundo me amava. Não, que nada. Eu era criança, normal. Tipo assim, eu sempre fui a única... não sei se... Eu acho que eu nunca compartilhei isso. Estou me sentindo uma sessão de terapia. Mas... Enfim, eu estudei colégio particular até o 9º ano. E eu fiquei assim, nas festas, né? Falei, cara, eu era estilosa pra caramba. Falei, não, olhava você, falei, putz, minha mãe caprichava. E vendo as fotos depois, que eu sempre fico revendo as coisas. Eu falei, cara, ninguém quer ficar perto, ninguém me chama pra sair. O que tá acontecendo, né? Depois a gente descobre com o tempo o nome dessas coisas. E aí a única coisa que eu entendi que dava pra me destacar era ser a mais inteligente. Então o racismo criou Monique Evelyn, sabe? Uhum. E na infância era a minha blindagem. Então, no Fundamental 2, que é 5ª série, né? 5º ano, sim, enfim. Sim. No Fundamental 2, todos os anos eu ganhava como melhor aluno da turma. Que era o meu consolo. O meu consolo era ser a melhor, não tinha isso. Mesmo meus pais falando o tempo todo, quando eu tirava 9, gente, eu chorava. E meus pais disseram, cara, você tirou 9. A média é 7, tá ótimo. Tipo assim, não sofre. Você queria tirar 10? Sempre. Porque eu me apeguei a isso. Eu falei, gente, as outras coisas eu não tenho possibilidade. Na lista que fazem de que é mais bonita do colégio, eu nunca serei. Sempre era a última. Então, tudo isso, eu falei, o que é que eu sou? O que é que eu consigo entregar por minha conta? Era a minha inteligência, a minha capacidade de ser 2 vezes melhor. E meus pais tentavam tirar isso de mim, assim. Você não precisa. E eu agora entendo. Assim, eu super entendo isso. Mas para sobreviver numa escola, minha gente, não adianta só seus pais serem incríveis com você. Porque, assim, você vai passar a manhã inteira, ou a tarde inteira, o dia inteiro com outras crianças que têm outras criações. Não dá pra você blindar quer ser disso. aceito. Você está numa idade que você está saindo da família, Nossa. você quer ser aceito pelo grupo de amigos. E eu estudei do maternal até o 9º ano numa única escola, gente. E no ensino médio fui para outra. Então, assim, era o tempo todo as mesmas pessoas e por aí vai. Então, o racismo me criou. E depois, quando eu fui saindo dessa fase infantil, eu falei, isso aqui é adolescência, o que é isso? Eu comecei a pirar com outras coisas, buscar que o nome de racismo e tal. E eu me dediquei mais a ser quem eu sou hoje. E minha mãe sempre falou que eu era uma criança muito madura, assim. Né? Eu queria ficar assistindo jornal enquanto as crianças queriam assistir desenho. Minha mãe assistia desenho legal também. Tinha umas coisas meio... Não, mãe, peraí que eu vou ver. Comentarista econômico. Eu fazia essa loucura aí, mas tá tudo bem. Mas tinha os meus momentos de brincar. Nos finais de semana, meus pais não deixavam eu ficar estudando, assim. Senão eu ia adoecer mais ainda, por outros motivos também. E você brincava de banco imobiliário? Como investir? Eu tava treinando pra ser Shark. Eu era Baby Shark desde sempre. Não, eu não brincava. Eu brincava de 7 pedrinhas, baleô, não sei se vocês entendem. Não, 7 pedrinhas não conheço. Bota 7 pedras, literalmente. E você joga a bola. E depois que toda pedra cai, você tem que correr, todo mundo vai correndo atrás de você. E quem conseguir montar as 7 pedrinhas ganha, entendeu? Ah, então, que enquanto legal. eu fui correndo, adorava. Eu fiz vôlei, né? Disputei vôlei na infância, brincava de futebol, bicicleta. Todos os finais de semana, meus pais não deixavam eu estudar. E tinha uma coisa também que meus pais me deram... O termo talvez seja esse, direito à cultura. Eu quero dizer, eu nasci na periferia de Salvador, mas eu não fiquei apenas na periferia de Salvador. Eu sabia que existia uma grande Salvador. Sabia que Farol da Barra era em tal lugar, que Pelourinho existia, que existia teatro, porque eu ia. Cinema, assistia, como é o nome? Xuxa e os Duendes. 1, 2, 3, sei lá, tudo. Tava nesse meu universo, assim. E quando alguns pais, enfim, de alguns amigos não podiam, enfim, minha mãe levava todos os colegas para ir comigo, para eu não ir sozinha. Como eu sou filha única, né? Então, até na casa de uma tia mais distante, eu sempre ia com um colega. Meus pais levavam para não ficar sozinha.
Então, a minha realidade foi essa, assim, de infância. E você falou da Xuxa, você brincou de Barbie também? Viu o filme da Barbie? Vi filme da Barbie, vi tarde. Vi agora, eu acho que semana passada tive Barbies e Suzy, que ninguém fala da Suzy. Suzy, né? Não é porque a gente é Suzy. Tem a Barbie, mas é a Suzy, gente. Suzy e o Beto, né? Nossa, que era o namorado dela. Suzy e o Beto. Tinha Suzy e o Beto. E teve um esforço muito grande dos meus pais de acharem bonecas pretas também, né? E a Barbie, depois que teve, né? Barbie preta, Bem mas na depois, época não tinha. Então eu tinha que comprar outras para encaixar ali no meu universo. Não me emocionei tanto com a Barbie. Assim, eu achei previsível porque o mundo mudou e provavelmente a narrativa seria essa. Ainda bem, né? Mas não fiquei tão apegada do jeito que foi. Eu acho que um amigo fala, Monique, tá tudo efêmero, mas tá efêmero demais, né? Porque realmente foi uma semana, muito dinheiro, 100 milhões, brand. Em uma semana eu falei, não, quando eu chegar no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é ir com minha galera assistir Barbie e tal. Todo mundo já tinha assistido, algumas pessoas não assistiram, não vão assistir mais. Ninguém tá falando mais de Barbie. E eu falei, eu tô atrasada uma semana, não é possível. Então, meio que... Tá tudo muito rápido, né? Nossa. E tem uma coisa, assim, eu gostei também, eu gostei bastante do filme, só que ele é um cinismo, né? Tem ali, né? Pô, você fez todas essas merda toda e agora Exato. você tá Até usando a tudo piada, isso, o início tem rindo a piada, de você, assim. né? Agora, como é? E porque a Barbie criou o feminismo. Pelo menos é isso que a gente acredita. E eu falei, não, tudo bem, eu entendi a piada, mas não precisava existir, sabe assim? Então, me senti... Complicado. Tudo vira marketing, né? Tudo é uma questão de conquistar espaço. Uma vez eu estava conversando com o Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, né? Sim. E ele me falou, pô, Cazé, você precisa ter um produto ou uma empresa que vende muito, que é aquele produto certeiro, que é o pãozinho francês, Cazé. Você tem que ter o pãozinho francês. Qual é o pãozinho francês da Monique Evelyn? Ó, da Monique Evelyn são as palestras. Palestras. Eventos, assim, sempre. Se eu deixar, eu não faço mais nada na minha vida. Porque todo dia Graças vai chegar a Deus, um pedido. Que bom, pô. Ótimo. Ótimo. Mas o time aí que tá nos bastidores, muito obrigada, pra controlar isso, porque eu também gosto. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto, no final, falar com as pessoas também. E às vezes, quando eu não falo, elas ficam mal. Eu tenho que correr para o aeroporto, por outros motivos. É, bem chato. Tem que pular. E agora, com o retorno dos eventos, tá tudo ao mesmo tempo. E agora, que assim, o evento começa dia 23, em BH, 23 tem um em São Paulo, 23 tem em Porto Alegre. Falei, gente, como é que eu vou ficar viajando? Não dá. Mas as palestras, assim, meu pãozinho francês. Seu pãozinho francês. Ou a vaca leiteira. Que é através do Inventivos. Monique Evelyn, por isso que eu destaquei Monique Evelyn. Tá. E a Inventivos é a nossa assinatura, que é para as pessoas que estão começando do zero e querem crescer seu negócio. É uma plataforma para empreendedores? Conta A pra Inventivos é uma plataforma de formação, conexão e investimento na nossa e na nova geração de empreendedores, né? Hoje, o que a gente mais vende é a formação. Tá. E a gente percebe uma coisa, tem gente que entrou na Inventivos com a ideia, em 2020, quando a gente lançou, estamos em 2023, já estão na segunda, terceira rodada de investimento. E não saem da Inventivos. Ou seja, a gente vende muito a assinatura, né? Que é, enfim, quem quiser assinar, por favor, gente, assinem. Tem uma Shark para ensinar vocês a conseguir investimento, que no caso sou eu. Mas a formação que mais sai é porque é uma assinatura anual, né? A gente coloca um ticket ok, que é 970 por ano, para as pessoas realmente estarem ali no dia a dia dos negócios e não tentando sobreviver. Uma rede social também. A gente criou uma rede social própria para fazer essa conexão, porque empreender é muito solitário, né? Eu quero ter alguma pessoa que eu possa ligar na mesma hora, falar ali no chat, Cazé, como é que eu faço isso? E esse podcast, quero criar um podcast, Cazé, como é que faz? Pergunta na hora, em tempo real, não precisa ficar sofrendo sozinha em casa, sem ter uma pessoa ou que está no mesmo estágio que você, ou já passou por isso que você está passando agora, entendeu? Então a gente já começa com a comunidade, para que não seja doloroso, porque para mim foi. Eu não sabia o que eu estava fazendo, era negócio. Eu vou procurar onde, gente? Falei, o que é que eu faço? Quem são as pessoas? Ai, não, fala com o fulano, que é dono da agência, a maior agência do Brasil. Minha gente, eu estou em Salvador, no Nordeste de Amaralina. Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Quero aqui no dia a dia. Quem são essas pessoas? Então, quando a gente cria, foi pensando nas coisas que a gente não teve no início da jornada para fazer com que acontecesse, né? Fosse um 360. E você tem ideia de quantas pessoas já foram impactadas pela plataforma? Sim, porque a gente fez um relatório ontem. Ah, foi? Oh, dados frescos! Olha, considerando o que a gente chama de B2C, as pessoas que assinam a Inventivos, foram mais de 6 mil pessoas em 2 anos.
E isso é muito. Muita coisa, Nossa, né? a gente Muita fica gente. muito feliz por isso. Hoje, ativos, a gente tem 2.400 e pouquinhas pessoas. E a gente faz muito B2B, ou seja, com empresas. Então, a gente faz formações para a rede dessas empresas, por exemplo. Tem um cliente que tem uma plataforma de educação que alcança, em média, 500 mil pessoas finalizando. Que isso é maravilhoso, né? Assim, assistiu o negócio, embora. Finalizou, emitiu certificado, por aí vai. E o nosso foram mais de 300 mil, só com um cliente. Nossa. Então, estamos falando mais de 500 mil de pessoas em 2 anos e meio de existência da Inventivos. Assim. Então, a gente Incrível, né? tá feliz. Vamos dobrar a meta aí, vamos ver até o final do ano. Chegou aqui falando que estava a fim de descansar. Não, agora mas já tá o dobrar a meta, ainda dá para dobrar a meta, porque eu não trabalho sozinha, né? Ah, sim. Então, tá assim, eu vou dividindo. continuar descansando, assim como meu time descansa em determinado horário. E as coisas acontecem. Comunica sem Monique. E tem alguma história que tenha marcado você especificamente com relação ao Inventivos? Tem algumas. Tem a Rosa Fefé que me emociona, por vários motivos. A Fefé é o vento de Ansan, né? Candomblé, enfim. E ela é de São Paulo. E ela ficou escutando esse vento. E ela comprou um terreno em Bicoara, na Chapada Diamantina, e construiu uma cidade do zero chamada Terra Fefé. Sim, uma cidade. Nossa. Se você quiser fazer uma experiência artística lá, ou qualquer outra coisa, tem casas que ela construiu com as mãos. Tem louco. casas. Ela criou uma cidade. E ela entrou na Inventivos falando que é artista, tudo mais. Eu falei, não, beleza, mas o que você quer, né, aqui? Ela entendeu que dava para fazer com empresas e com pessoas físicas e começou a criar imersões. E por aí vai. Hoje está fazendo campanha publicitária, fazendo grandes negócios por aí, mas ela foi com a cara e coragem, saindo de São Paulo, seguindo a intuição, que não era intuição, eu acredito muito no sopro, que está aqui do lado, que é o vento de Afefé, e ela construiu a cidade do zero em Ibicoara, na Chapada Diamantina. Nossa, Sim. que força, né? Nossa, total. Se você conhecê-la, você vai pedir e implorar para ser amigo Qual a dela. arroba dela? Já passa, eu quero conhecer Terra você. Fefé, gente. Arroba Terra Fefé. Tem outra pessoa que virou um amigo, começou como trabalho e virou amigo, que é o Arthur, da Afro Saúde. Ele começou em 2020 na Inventivos e com a ideia, isso e aquilo, criou o MVP, que é o mínimo produto viável, galera. E hoje a Afro Saúde, que é uma plataforma de conexão de profissionais negros com pacientes e clientes que querem ser atendidos por profissionais negros e pretos, enfim. E hoje está em rodadas de investimento. Então, fica assim, é uma startup de saúde liderada por um casal preto, gay, e que hoje eu sou investidora também, né? Então, teve esse 360 da Inventivos. E tem outras pessoas, Joyce Vasconcelos, que de tanto falar de Salvador se apaixonou, saiu de Santarém, está morando em Salvador agora. Genivaldo Costa, um escritor de Feira de Santana, que vendeu mais de 10 mil livros na Amazon. Tem tanta Muitas gente. histórias, muito bonito. É isso. A gente sabe que crédito é uma coisa difícil no Brasil, né? E cara, qual foi o seu investimento inicial e como é que você conseguiu levantar o dinheiro para a empreitada? O meu investimento inicial era a minha palavra, porque era a única coisa que eu tinha. Olha, você pode confiar em mim que eu vou fazer. Literalmente. Eu fazia isso. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Assim, tipo, primeiro as pessoas precisavam confiar em mim. Fazer a pessoa confiar em mim, sendo que ninguém me conhece. Eu comecei a mapear os eventos gratuitos ou aqueles que davam ingresso, enfim, na área de comunicação, direitos humanos, que acontecia em Salvador. Eu participava e sempre treinava aqui. Né? E toda vez que eu chegava em um evento desse, eu me preparava para assim que aquela pessoa, o palestrante, terminar de falar e perguntar, alguém tem uma pergunta, eu seria essa pessoa. Então eu sempre treinava. Eu sou Monique Evelyn, sou fundadora do Desabafo Social. O Desabafo Social é isso, eu tenho uma pergunta para você. Aí a pessoa respondia e tal, nossa, eu acho que a gente tem sinergias. Vamos falar depois. Parava. Então eu ficava fazendo isso em todos os eventos. Que eu nem usava muito a internet na época. Eu não tenho lembrança de Orkut. Orkut. Não tenho muita lembrança. E não tinha blog, nem nada disso. Depois que eu comecei a fazer. Mas antes era 100% offline, assim. E as pessoas começaram a falar, nossa, você vem para todos os eventos aqui da cidade, né? Eu falei, para aprender, né? Porque eu tenho desabafo social, que o desabafo social é isso. Você quer ouvir a palavra desabafo social hoje? Por favor, olha para mim. E chegou um momento que me convidaram para falar. No evento? Eu falei, é muito bom. Yes, agora é o meu momento, eu tenho 30 minutos para falar aquilo que eu acredito e convidar, né? Convocar as pessoas para sonharem comigo. Porque aí, provavelmente, se não vier dinheiro, vai vir parceria para fazer aquilo acontecer, independente do que fosse. E foi assim que eu consegui parceiros
Não foi investimento financeiro, mas eu tinha uma sala, tinha a possibilidade de trazer outra pessoa, né, a logística de alguém, e por aí vai. Depois eu entendi que eu precisava de dinheiro, que eu não ia aguentar fazer tudo isso sozinha, e comecei a criar produtos para as empresas, sabe? Então, todo investimento foi o dinheiro do cliente. Não foi crédito, não foi investidor, mas o dinheiro que o cliente me pagava para fazer acontecer. Para executar o projeto que você tinha criado. Você criava antes sem ganhar o dinheiro e depois executava e ganhava. Entendi. Aí agora as coisas mudaram um pouquinho, né? Mas a jornada... Eu sempre falo, o dinheiro mais barato é de cliente, gente. Eu sei, eu sou investidora, mas o mais barato é de cliente. Do investidor é o segundo mais barato. Mas o maior investidor é isso, né? Não tá... Pô, põe aí esse dinheiro, esse investimento é incrível. A pessoa vai lá e investe. Você chegou a bater em banco, chegou a procurar crédito e tal, não sei o quê? Não cheguei a precisar disso, sim. Eu ficava o tempo todo, tá bom, consegui isso, então outros clientes em algum momento vão abrir as portas. Se não abrir, a gente dá um jeito de abrir por dentro. Tá. Mas não precisei. Não, ainda bem, né? Não, porque a realidade, imagina, pessoas negras são negadas 3 vezes mais o crédito, só por ser um empreendedor negro. Total. É mesmo? Então, assim, poderia ter sido a jornada... Um empreendedor negro, quando vai pedir dinheiro, ele... A possibilidade de ter crédito negado é 3 vezes maior. 3 vezes maior do que um empreendedor branco. Que loucura, né? Muito Provavelmente bizarro. Eu iria passar por isso. Porque eu não passei por crédito, mas passei na segmentação bancária. O que é isso? Quando você é estudante, universitário, você ganha um determinado valor. Quando você vai mudando ali na carreira, na sua jornada, os números mudam e você pode ter uma conta que tem um gerente A, B, C, aquele famoso premium. Então, as pessoas, quando você aparece como uma pessoa preta, falam, então, quero abrir a conta nesse banco, nessa categoria, e aí querem saber sua vida inteira. Pedem documentações que nunca pediram, chama outros gerentes, você fica horas ali, e no final, provavelmente, não vai abrir para você. Estou falando porque eu passei por isso em todos os bancos tradicionais que existem nesse país. Uma loucura, né? Total. Uma loucura. Como é que você vê essa transição agora? Né? Porque você passou por essas dificuldades de banco, mas hoje você é cotejada pelos bancos. Né? Você tem parcerias fortes. Assim, eu e você, a gente apresentou o InovaBrá do Bradesco nas redes sociais, que foi muito legal. E você tem uma parceria muito forte com o Nubank também. Inclusive, vocês lançaram o Fundo Semente Preta, né? Total. Tem uma coisa, eu tenho um negócio com dinheiro, né? Sistema financeiro é interessante, eu gosto. Eu gosto desse universo até para tentar fazer esses ajustes de rota. Né? Se eu já estou dentro, eu vou tentar ser mais assertiva. A melhor maneira de você mudar o sistema é por dentro mesmo, hackeando, né? Que outra pessoa não sente aqui e conte a mesma história para você. Né? Assim, não tem que ter fim. Então eu faço isso e aceito e sei fazer. Né? Porque não é só, é legal. Eu sei fazer, eu entendo desse mercado e é isso que eu vou fazer. O Semente Preta, você falou do Nubank, foi o fundo focado em em startups lideradas por pessoas pretas, né? Pelo menos um fundador, e por aí vai. Foi interessante até para o mercado entender que, assim, cara, tem retorno financeiro quando você investe em grupos subrepresentados. Fica, não vou investir em startup liderada por pessoa preta não, porque não tem números. Não tem porque a gente não colocou dinheiro. Provavelmente a empresa vai terminar daqui a um mês porque não tem investimento. Então, se a gente colocar, ela provavelmente não vai ser esses cases que a gente vê de unicórnios que levantaram 10 bilhões, 10 milhões e até hoje está demitindo pessoas e por aí vai. Então, foi um teste interessante, com meu orgulho, tá rodando aí. Fiquei 2 anos como consultora do Nubank e agora estou em outra... No mesmo segmento. Está no mesmo segmento? Estou no mesmo segmento. Mas com outra marca? Estou com outra marca. Ah, é? É novidade isso? Eu não estava sabendo. Pode falar? Não. Posso falar, não tem problema disso não. Eu estou com a Elo. Com a Elo. Que é adquirente, né? Não é banco, mas é adquirente, que é o cartão. Que é o cartão. Que é o cartão dos brasileiros. Fazer rapidinho. Não, mas muito por um lugar, assim. Eu acho que quando a gente fez o InovaBrá, a gente estava no universo de negócios também. Sim. No Nubank, eu também estive no lugar de negócios, pensando no produto PE, pessoa jurídica, PJ e tal. Massa. E eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, mas eu gosto de outras coisas também. É o mesmo universo, mas eu gosto de música. Eu gosto de circular os festivais e entender. Eu gosto de pensar cultura de forma geral, até porque cultura é convenção humana. Se é convenção humana, a gente pode criar, recriar e fazer do nosso jeito. E eu falei, como é que eu vou fazer isso, gente? Será que eu vou fazer por conta? Aí comecei a pensar algumas iniciativas pessoais e no Carnaval de Salvador
reencontrei a diretora de marketing dela. Só que ela estava em outra empresa. A gente fez outras coisas com o Desabafo Social, você acredita? Em outro... Carnaval de Salvador é o melhor lugar para você fazer negócio, pô. Sim. Conhecer a Ivete. Ai, tirar fotos com os ídolos. Mas eu fiz um trabalho com ela em outra fintech, na época, com o Desabafo Social. E aí ela migrou para ela e falou, cara, vamos conversar, posso te ligar depois que o carnaval acabar? Eu falei, pode. Só que eu não sabia que o depois dela era na quarta-feira de cinzas. Exatamente. Aí eu falei, putz, quarta-feira de cinzas, né? Mas vamos falar, tá tudo certo. Aí ela falou, cara, a gente tá com essa proposta e tudo mais. Eu falei, gente, envolve música, envolve brasilidades. Aí eu falei, oxê, agora, vamos embora, vamos junto. E eu tinha encerrado com o Nubank em outubro do ano passado. Fiquei em silêncio esse tempo. Acho que é a primeira vez que estou falando publicamente, que eu não estou mais. E a gente começou a fazer esse trabalho interessante, assim, de brasilidades. Então, vem muita coisa legal. Que bacana. E você trabalha num esquema de... Também é uma dos seus chapéus, vamos dizer assim, né? De consultoria, sim. De consultoria. Quer dizer, as pessoas chamam você, pô, vamos criar produtos para esses grupos que você conhece bem, subrepresentados, que necessitam desse oxigênio para crescer, né? Para incendiar. Ela é empreendedora foguete, pô! Subindo! Deixando um rastro de luz. Mas vale dizer que o foguete tem ré, tá? Tem ré. Precisa pousar de vez em quando. Quando você fala no foguete não tem ré, tem ré. A gente escolhe se vai usar ou não, né? Mas assim, tem ré. Precisa saber parar, precisa saber o momento de, desde outubro que ela está quietinha ali, pô, tem que saber a hora de a gente descansar também. Além de empreendedora, você também é investidora. Então, queria saber quais são as empresas em que você investe hoje. Tá, tem uma tese aí, eu acho que é uma boa pergunta. Eu tô seguindo muito Create Economy e ESG hoje. E alguns marketplaces que eu já fiz algumas apostas. Mas tem que ser empresa de base tecnológica, pelo menos 30% ali dos fundadoras serem de grupos subrepresentados, isso é muito importante para mim, e preferencialmente que atenda empresas, não só o consumidor final, né? Até pensando em volume, escala e por aí vai. Hoje tem algumas que eu adoro, assim, eu falei da AfroSaúde já, tem umas que eu não posso falar, em breve vocês... Quase sai, assim, na trave, meu Deus. Algumas interessantes de segmentos diferentes, tipo pets, água, outras coisas. Tô na língua. Em breve, eu falo pra você antes, você posta pra galera. Mas da Create Economy hoje eu tô com a Creators, que é uma plataforma que conecta criadores de conteúdo com marcas, enfim. Tenho a 8Lab, que foi meu primeiro investimento nos Estados Unidos, foi recente, mas não foi uma brasileira que criou, que é um hub de inteligência artificial para criadores de conteúdos. Então, assim, novidades logo mais. Porque, se quiser, por favor, você também, coloca seu nome na lista de espera, que vai ter o lançamento em breve. Como é que eu acho a lista de espera? Como é que é? 8Lab. 8Lab. 8lab.com. Vai lá .ai. AI. Então, .ai. E tem algumas interessantes. Você falou de inteligência artificial, você já tinha falado antes, porque você falou, né, a cultura é uma convenção humana. O Harari fez uma palestra recentemente falando que a gente está chegando justamente nesse momento em que as convenções, né, sempre foram criadas por seres humanos. E agora? A religião, né, o banco, o sistema bancário, o sistema financeiro, a gente acredita, o dinheiro, tem todas essas histórias, né, a democracia, enfim, o judiciário, o legislativo, tudo foram convenções humanas. Mas a gente está chegando no momento em que, eventualmente, vai ter uma convenção, uma religião criada por inteligência artificial, pô. Eu não duvido, mas tem um lugar que a gente não vai se tornar obsoleto, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa se adaptar e utilizar a inteligência artificial para que seja bom para o nosso dia a dia de alguma forma. Seja pessoal, sei lá. Em casa vou utilizar para diminuir meu tempo que eu lavo prato, sei lá, não sei. E no profissional também, eu acho que não tem que ser, não temos que excluir a possibilidade de usá-la. Podemos nos tornar obsoletos em determinadas profissões se a gente ignorar isso, né? Mas eu utilizo algumas ferramentas, ainda por isso que eu investi nessa empresa, para facilitar meu dia a dia. Mas tem uma coisa nessa conversa de AI que, assim,
as pessoas acreditaram que inteligência artificial começou com o chat GPT, né? Não. Mas, tipo, pelo amor de Deus, gente. Quando você programa o e-mail no seu e-mail X favorito que você usa, já está resolvendo, o algoritmo está ali, muita coisa envolvida. Quando você assiste uma plataforma de streaming, está tudo ali. A diferença a gente já teve essa conversa, sei lá, 10 anos. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um evento, Menos 30 Fest, eu acho, na Globo, e eu estava discutindo, há espaço para todo mundo no futuro do trabalho? E eu estava discutindo AI. A diferença a cada 10 anos a gente vai trazer os temas à tona novamente. Está tudo muito rápido, mas a gente vai voltar. Colorismo, a gente fala, o movimento negro sempre falou de colorismo, por aí vai. Mas tem picos que a internet resgata, a sociedade resgata, a gente vai falar sobre esse tema. Sim. Então, por isso é assustador. O problema não é a inteligência artificial, o problema é a inteligência natural do ser humano, né? Esse que é o grande problema que a gente faz com as coisas, porque você fica chocado a capacidade, por exemplo, de uma narrativa fake, né, ser criada por uma máquina dessa e impactar um monte de gente para interferir numa eleição e tudo. Por isso que teve um projeto de lei também. Sim, por isso que é uma coisa que a gente precisa dar um jeito de regulamentar de alguma forma e tudo, né? A gente está falando de investimentos e você agora é a nova tubarão. Tubarona. Tubarona do Shark Tank Brasil. Como é que está sendo essa experiência sua na televisão? Cara, eu tô aqui sentada, quando eu sentei eu falei, nossa, tô me sentindo no tanque. Quero saber, eu sentava, na minha poltrona. Interessante. E a mesma coisa de filme, assim, porque em 2021 me chamaram para ser apresentadora. Vamos conversar, tem a vaga de apresentadora. No Shark Tank? No Shark Tank. Eu falei, cara, é legal, mas eu não sei se Shark Tank seria o meu lugar de apresentadora. Posso ser apresentadora em outros lugares. Como eu já estava investindo, eu falei, nem pensaram em mim para investir. Aí eu falei, não, beleza, convido outra galera. Temos hoje a Luíta, que está desde aquela época, que é maravilhosa. Ainda bem que foi ela a apresentadora, porque ela é incrível no que faz. No mesmo ano, no período ali, maio para junho, enviaram um e-mail falando que as inscrições estavam abertas para a próxima temporada, que poderia, em 20, se inscrever. Eu falei, não, né, gente? A gente investe já, assim, tipo... Não vou, eu divulguei para outras pessoas. Você sabia muito bem a posição que você queria, isso é importante. Aí eu falei, eu não queria distrações também, né? Sim, que eu aceitando, porque é legal estar na TV, tanto faz, não era isso que eu queria. E já tive experiência com TV no Profissão Repórter, também não é isso, não é jornalismo investigativo. E em março eu recebi um e-mail para conversar. Estava no avião, eu falei, vixe, será que é isso, gente? Porque só tinha 3 possibilidades, para ser apresentadora, apresentar meu negócio ou ser Shark. As outras 2 já tinha dito não. Então eu falei, será que eu vou ser Shark? Você ficou olhando o e-mail assim e não abriu. Será que é? Não, eu li e fiquei pensando, né? Rapaz, isso foi numa quinta-feira, dia 16 de março, se eu não me engano. Eu gosto de datas, deu pra perceber, né? Gravo todas as datas importantes pra mim. Numa quinta-feira, na sexta a gente conversou e fiz algumas perguntas e a diretora falou assim, se a gente falar sim e aprovar tudo isso que está perguntando, isso é um sim? Aí eu falei, não sei, né? Primeiro diga, responde e tal. E na quinta seguinte, eu estava na fila do brinquedo do Star Wars, na Disney, e o celular chegou, eu falei, um e-mail, meu Deus, da produção. Ou é sim ou é não, assim, tipo, ou eu vou entrar chorando no brinquedo, de felicidade, eu vou chorar de tristeza. Só tem... Eu ia chorar de qualquer jeito. Você olhou antes, eu deixava para depois. Eu falei, não, deixa eu me divertir no brinquedo e depois... Eu tenho medo de brinquedo, então assim... Nossa, eu não vou nessas montanhas-russas, não. Não, mas esse vale. Depois eu converso sobre isso, esse vale. Quando eu abri, e estava lendo lá, né? Cada pergunta que eu fiz estava sendo respondida com ok, né? Aí eu falei, putz, será que o final vai ser o quê desse e-mail? Aí no final estava bem-vindo ao tanque. Porque eu disse que... Sim, se fosse tudo ok. E quando aquilo aconteceu, eu falei, cara, como é que se prepara para isso? Aí eu conversei com a produção, ela falou assim, cara, você já investe? Já. Você é comunicadora, você vai fazer a mesma coisa que você faz. Eu falei, tá bom, então vou sentar, vou fazer a mesma coisa que eu faço. Quando alguém vai apresentar um pitch para mim, eu mando um e-mail, vou fazer as mesmas perguntas, fingir que não existe câmera, não existe nada, e vamos nessa. E foi isso que aconteceu. Sofri muito por antecipação, porque eu não conhecia nenhum dos Sharks. Sabia que existiam, claro, mas a gente não tinha nenhum relacionamento direto. Aí eu falei, meu Deus do céu, como vai ser a convivência? O que é que eu vou fazer? Não sei se eu consigo rir, se eu fico nervosa. Pensei em tudo que você imaginar. E no dia,
eu percebi assim, cara, foi muito, assim, quando terminou a gravação, foi muito mais legal do que eu tinha criado na minha cabeça, assim, de, tipo, foi muito divertido. Tipo, gente, Semenzato é muito legal. Tipo, faz muita piada. Apolinário é bobo, gente. Eu acho isso muito legal. Faz a piada e fica assim, eu vou dar risada. Eu acho isso fofo. Carol é muito retada, assim, ela é direta, que nem eu. Então, assim, eu me senti em casa, sabe? Mas o primeiro pitch, eu falei, cara, você fica sentado, né? Aqui, do jeito que eu tô, olhando pra porta aqui do programa e entra o empreendedor. Sabe aquela musiquinha do programa? Fica no estúdio. Fica o tempo inteiro. E eu não sabia que ficava. Então, se o empreendedor, a empreendedora estava ali desesperado naquele momento, e eu também estava. Que era o primeiro pitch. Uma boa ideia, Vini, pra gente botar aqui uma música. Para as pessoas ficarem... Não faz isso, Vini. Nunca tinha pensado nisso. Nossa, é muita tensão. Você vê a pessoa desesperada, mas a pessoa não sabe que eu também tô, que é a minha primeira vez, assim. E aquela pergunta que me fizeram em algum momento. Qual foi a última vez que você fez a primeira coisa? Ou qual foi alguma coisa assim, né? A última vez que você fez a primeira coisa pela última vez? Não, quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Exato, essa frase, tá vendo? E tinha várias coisas que eu já tinha feito, assim. E o Shark foi essa coisa. Eu falei, putz, primeira vez como Shark nessa posição. E em 2022, eu fiz um programa que me fizeram, que na Sony também, chamado Self-Made Brasil. Que eu fui jurada e mentora de negócios, né? Era um reality de negócios da gastronomia, mas ser mais tranquilo e tal. E eu lembro que na coletiva de imprensa, um jornalista específico, se eu encontrar com ele, eu sei que é ele. Ele falou assim, você acha que o Self-Made Brasil é a preparação dos empreendedores para o Shark Tank? Eu falei, não, porque são programas diferentes, propostas diferentes. Se alguém quiser ir para o outro, tá tudo bem, mas não é uma preparação só porque é Sony. E Guga Rocha, que era jurado junto comigo, falou, não, mas é porque lá é tubarão, a gente é golfinho. E eu fiquei parada pensando nisso, falei assim, beleza, golfinho guia, né, golfinho é legal, é engraçado. Mas assim, eu posso ser golfinho, não é um problema, mas eu também mordo. Tem momentos que é negócio, eu posso assim, eu amo sua história, mas também minha história também é bonita. Você sofreu, eu também sofri, tem várias coisas aí que não é só isso. Eu preciso saber o número do seu negócio, Cazé. Você pode contar a história que você quiser, tá tudo bem. Mas quando eu te perguntar sobre números da sua empresa, você vai ter que me responder. Então, quando o Guga falou assim do golfinho, eu fiquei confusa. E eu lembro que a manchete era Sony estreia programa com jurados golfinhos, enquanto Shark Tank tem tubarões. Aí, um ano depois, eu saio do golfinho para tubarão. Para virar tubarão. Aí eu tenho que reforçar pra galera, cuidado, para de me confundir com o golfinho, né? Porque você me viu no programa lá, que eu não sou isso aqui também, né? Então, teve esse momento. Interessante, poxa. Você falou que você lembrou da experiência que você teve no Profissão Repórter, né? Que foi a sua primeira experiência de televisão, sim. assim. E, porra, já um puta programa, audiência incrível, Caco Barcelos, enfim. Como é que foi essa experiência, assim? Louca. Fiquei 1 ano e meio, né? Porque eu não sonhei em ser repórter, jornalista. Não passava na minha cabeça. Sabia que, enfim, comunicação seria um caminho viável, mas TV não tinha prospectado isso. Talvez pela ausência de referência mesmo, assim. E Caco, quando me convidou, que foi ele, né? Ah, foi? Nossa, tava comendo um pão de queijo, literalmente, como fala? Na fila padaria. Do Star Wars, não. Não, na padaria da Globo, porque eu tinha uma reunião depois. Pra outra coisa, assim, tipo, outra coisa. Jardim Botânico? Daqui Berrini? de São Paulo, Berrini. da Berrini. E Caco tava sentado, e eu conversando com um amigo, que tinha uma palestra, depois daqui eu tinha que ir, não sei o que, nada. Aí Caco levanta, pergunta, oi, tudo bem, como é seu nome? Eu falei, gente, Caco Barcelos. E ele tinha acabado de fazer uma reportagem em 2016, naquela época, setembro de 2016, sobre o mapa da violência. Que eu tava conversando com esse amigo. Falei, cara, quando encontrar Caco, eu vou falar que foi muito bom. Aí Caco aparece. E a gente conversa, falei, não, nunca pensei em trabalhar na TV, mas estou aqui, aquela coisa toda. Mas ele não conhecia você? Não sabia Ele te conheceu nada. no Pão de Queijo ali. Exatamente. E Jana, que trabalha até hoje no Profissão Repórter, falou assim, cara, tira o DRT, MTB. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso que você está falando? Desculpa, mas o que é? Eu falei, não, você é formada. Eu falei, acabei de me formar. Esse mês, nem peguei o diploma, não peguei nada.
Aí eu tirei, fui pra Salvador, tirei o DRT. E falei, mas será que é de verdade? Como é que Caco vai me achar agora? Porque eu acho que eu não passei meu número. Sabe quando você fica assim? Acabou, era mentira, era uma pegadinha. Alguém tava me filmando, me iludiram e tal. Corta, Caco me liga. Pensou? Aí eu falei, é de verdade isso, né? Aí eu falei, pensei, tamo junto, vamos. Aí mandei algumas coisas minhas, ele não sabia do desabafo social. Aí mandei, falei, ele tem alguma coisa de TV? Eu falei, TV não, mas tem um TED. Fiz três TED Talks. Pelo amor de Deus, Caco, dá uma olhada. Mesma coisa, pô. E aí entrei na profissão repórter. Só que no final de 2017, ali, início de 2018, eu falei, tá, isso é legal. TV é massa, eu aprendi muita coisa. Eu só penso audiovisual por conta de Caco Barcelos hoje, sabe? Ele é muito generoso, assim, um profissional super generoso. Mas eu não me via no jornalismo investigativo, assim, de viver aquilo o tempo todo. Falei, gente, eu quero outras coisas. Não quero fazer feminicídio mais, não quero fazer tragédia. Quero outras coisas, quero fazer sertanejo, sei lá. E eu falei, tá, e se eu pedir demissão? E aí, o que acontece? E pedi demissão. E as pessoas, você é louca. Todo mundo queria estar no seu lugar. Eu falei assim, mas eu não sou todo mundo, já diria minha mãe, né, gente? Eu não sou Então todo agora mundo. aproveita, porque eu saí. Mas eu continuo com a galera, assim, trocando. Qual foi a reportagem mais forte que você fez? Mais, cara, chega em casa, você não consegue dormir, que você fica com as remoendas. O quê? Naufrágios. Por quê? Naufrágios foi uma reportagem que eu tive que voar para Salvador. Porque o barco virou da ilha de Itaparica, que faz a travessia Itaparica, Salvador, 20 minutos mais ou menos. É bem rápido, assim. Só que virou e as pessoas morreram. E Ilha de Itaparica foi onde eu passei minha infância, meus pais, enfim, casa e... Pronto, eu tinha que gravar isso. E eu tinha combinado que eu não faço corpos, ainda mais de pessoas pretas, e violência policial. Não faço. E aí eu tive que ir no IML, assim. Falei, cara, como é que eu vou entrar no IML? Falei, não vou conseguir. E eu pedia tanto a Deus, eu falei, gente... E naquela época isso foi louco, porque aconteceu em Salvador no mesmo dia que aconteceu em Belém. 2 naufrágios. E cada um foi para um canto. Fiquei na ilha, falei, não vou fazer os corpos das pessoas, mas eu preciso de uma história. Que não seja isso. Eu rezava tanto para aparecer uma história, falei, vai aparecer uma história sem ser morte, vendo aqueles corpos boiando, assim. Eu não consegui dormir sozinha. Eu morava sozinha aqui em São Paulo, foi um período difícil para mim, de voltar para casa e tal. Porque os rostos, os corpos das pessoas ficaram na minha cabeça. Mas aí apareceu Duda, Eduarda. Eu estava na fila do IML e eu falei, cara, não vou conseguir entrar, não entro aqui. E Duda estava na fila. Aí eu falei, você está na fila por quê? Não, que eu tenho que fazer isso, os exames assim, assim, assado, reconhecer um amigo. Eu falei, mas você estava no barco? Ela estava. Aí eu falei, é Duda a minha história. A minha história é Duda. Ela está viva. Eu quero falar sobre vida, apesar de tudo. E eu falei, mas quem te salvou? Teve alguém? Ela tem um cara de tatuagem, eu não lembro dele. No dia que eu encontrar com ele, eu vou agradecer porque ele salvou a minha vida. Eu falei, a gente vai encontrar esse cara hoje. A gente ficou rodando a ilha, descrevendo o cara. E aí encontramos o cara. Uau. E quando ela viu, eu também não aguentei, chorei pra caramba. Quando ela viu só o vulto, e na hora que ele coisou a camisa, assim, tinha tatuagem, a gente pega bem essa cena, ela cai e começa a chorar, desesperadamente. Aí eu falei, eu tô aqui, desesperada, chorando também. O livro caiu, cara. Aí, ó, tá vendo? Ela caiu também. Fica comigo, Ivete. E eu deixo o microfone, pra não ser invasiva naquele momento, deixo o microfone assim. E ela começa a chorar e não conseguia falar nada. E ele segurando ela, assim. Aí eu falei, essa foi a minha história. Não entrei no IML. Tive que enterrar um bebê de 1 ano. Nossa. E eu também não entro em cemitério. Então foi muito difícil pra mim. E a mãe dessa criança de 1 ano, recebendo um monte de jornalistas. E eu falei assim, gente, cara, se fosse minha mãe, só pensava nisso, um familiar meu, eu não iria entrar. Até que todo mundo percebeu na ilha que eu era a única que não invadia. E falou assim, se você quiser, a gente fala com você. Aí eu falei, tudo bem, então você tá querendo, a gente vai conversar. Mas depois de 1 semana e pouquinho, as pessoas perceberam que todos os jornalistas foram no primeiro dia para fazer tudo logo de uma vez. E eu fiquei 1 semana lá, entendendo, ouvindo. Até que as pessoas chegaram até mim. Assim. Então, mas foi muito difícil. Ter que ver, ouvir,
fazer a reportagem, e uma outra muito difícil que eu desmaiei, na verdade, feminicídio. E foi logo essa que pegaram aquele prêmio, sabe? Troféu imprensa, como finalista. Aí eu falei, logo essa, gente, tem tanta reportagem, pelo amor de Deus. Assim, essa eu desmaiei. Porque eu nunca entrei num presídio masculino. E toda vez que eu fazia alguma pergunta, entrevistava, cara, ele crescia muito pra mim. Quando era caco, ele voltava. Aí eu falei, temos uma questão de gênero aqui, será que só eu tô observando? Provavelmente, que sou a única mulher nesse ambiente. E eu tô ali conversando e já fico nervosa, respiro, aí eu olho pra Caco e falo assim, eu tô passando mal. Aí ele, o quê? Eu falei, eu vou cair agora. E dou o microfone e caio. Tem momentos que eu saio da câmera, assim, porque eu tô caindo. Aí eu vou pra enfermaria do presídio. E foi puxado. Uau. Então, por esses motivos, eu preferi não continuar no jornalismo investigativo e fazer infoentretenimento como o Shark Tank. É isso. Com músicas de fundo e tudo, mas foi uma experiência bem forte. Interessante você relatar essa sensibilidade que você teve com relação às pessoas que iam ser abordadas, né? Nesse momento tão trágico de perder uma pessoa querida, né? De viver um trauma tão grande quanto morrer afogado, assim, né? Correr esse risco, assim. E eu não entro no mar. Então, imagina, eu tive que atravessar. Falei, cara, no auge de um naufrágio, eu tenho que voltar. Eu precisava voltar, né? Eu fui e tinha que voltar. E aí, aconteceu isso, cara. Foram muitos desafios pessoais, assim, pra mim. E você não entra no mar, tem um motivo específico, assim? Você viveu Eu não sei quando eu parei. Não sabe? Eu realmente não lembro quando eu parei, mas em março de 2015, ou antes, em março de 2013, eu fui para Itacaré e a gente fez aquele rafting. A adrenalina, a Mônica é incrível, bora que bora. Nossa! Virou, né? E eu fiquei presa no rio. Embaixo. Não! Tem uma história com águas, tem uma história com águas. E eu falei, pronto, aniversário de minha mãe. Aquele bote virou. E eu fiquei presa quando afundei, né? Ficou embaixo da água lá presa. E eu falei, pronto, é assim que a pessoa morre. A sensação, eu lembro, é sério, literalmente, é horrível. Fica, e você não sabe o que fazer. Aí eu falei, pronto, eu vou ficar calma, porque, né, pelo menos eu morro tranquila. Não, sério, cara. E todos meus amigos do outro lado, assim, chorando, porque cadê Monique? E eu tava numa pedra, não sei. Mas eu apareci na pedra, estou aqui contando essa história. Mas não voltei mais também, né? Não vou fazer, provavelmente, nunca mais. E quem tirou você de lá? Eu apareci na pedra. Eu não questiono isso, eu só agradeço. Uau! Então, eu tenho resistência com água. Entendi. E engoliu água pra caramba, né? Horrível. É horrível, é horrível. Né? Aquela, sabe, isso no filme, fica ouvindo aquele barulho da água. Você vê isso entrando em você. E passa o filme, né, na cabeça, É tudo, horrível. né? Tudo. E era aniversário de minha mãe, então assim, falei, morrer no aniversário de minha mãe, gente. Tanto dia pra morrer, pelo amor de Deus, me salva. Foi foda. A última coisa que eu lembro na água, na hora que eu voltei, foi pedindo desculpa. Tipo assim, morri bem no seu aniversário. É sério. Foi mal, mãe. Tipo, não era nem pra ter entrado, era perigoso. Mas eu tô aqui, tá tudo bem. Nossa, que história forte, meu. Muito louco. Eu vi você numa entrevista participando da bancada do Roda Viva, né? Entrevistando a Luísa Trajano. Foi muito legal, né? Achei que você se posicionou muito bem ali. Fui curioso até que você falou do ranking, né? Porque naquele momento ela era uma das mulheres mais ricas do Brasil. Total. E você deu uma cutucada lá, falando as coisas. Você já teve esse desejo de ser a mulher mais rica do Brasil? Não. Não? E eu também nunca tive desejo do dinheiro em si. Eu queria e quero ter autonomia. Quero ter a possibilidade de não ter que sofrer, porque eu não tenho dinheiro de aluguel. Tudo que a gente viu na pandemia, né? As pessoas fazendo vaquinha. Eu não quero ter que passar por isso. E se a gente vai resolver isso com dinheiro, eu terei dinheiro, sabe? Mas isso de ser a mais rica do mundo, tudo mais, não. Do mundo é ótimo. Beyoncé, gente. Beyoncé é o mundo. Minha referência tá... Tá muito alto. Mas tem um lugar de... Eu tenho consciência que provavelmente eu deva ser a mais estruturada financeiramente dos ciclos que eu frequento. Tem amigos, família.
Tenho bastante consciência disso, assim. E já me senti culpada em alguns momentos, mas eu entendi assim, cara, é meu trabalho, assim. Eu tô trabalhando, sabe? Uhum. E ainda assim, mulheres negras ganham 32% a menos. Então, provavelmente, mesmo sendo a mais estruturada financeiramente do meu ciclo, provavelmente estou ganhando 32% a menos em relação aos homens brancos do Brasil. Então, eu não vou me sentir culpada. É isso. Você é escritora também, né? Vários chapéus. Lançou o livro Empreendedorismo Feminino, o olhar estratégico sem romantismo. Qual é a diferença, então, entre o empreendedorismo masculino e o empreendedorismo feminino? Quais são os desafios diferentes? A gente existe enquanto mulher, né? E na negociação, nossa senhora, fica muito mais difícil. Tem um dado que fala que os investidores homens, quando assistem os pitches, provavelmente 90% vão ser em homens. Porque estão se vendo. E nem percebem. Se identificam. Nossa, É nem um percebem. bias, Então, né? todo o dinheiro vão para o mesmo perfil. Os Johns da vida, né? Até os nomes são iguais, enfim. E esquecem que se, sei lá, se eu invisto $1 em uma empresa liderada por mulher, vai voltar 78 centavos de dólar. E se for com um homem, é 31. Vocês estão perdendo dinheiro. Sacou? E tem uma coisa que, como a gente passa por muitos desafios, a gente consegue criar soluções reais, né? Para o nosso público. Porque a gente sabe, porque a gente está passando por essa merda toda. Então, é uma solução que existe. E se a gente for ver as startups hoje que estão quebradas e os unicórnios que estão demitindo em massa, a gente vai ver que são lideranças masculinas. Porque não estão criando soluções para o público. Estão criando soluções para eles, né? Só que não precisa. Já está resolvida a vida deles. Já tá. O cara só está querendo mais e atrapalhando ali o esquema. Então, tem essas pequenas, grandes diferenças. Você lançou um livro. Você gosta de ler? Adoro. É? Ficção? De tudo, não assim. Ficção? Eu reli O Último Ancestral, do Alê Santos. Porra, Alê Santos, ele participou aqui do Meu Nome em Correria, meu. Ele é muito demais. foda, ele é incrível. E eu gosto de ficar relendo, sabe? Em momentos diferentes, assim, da vida. Tipo, eu li... assim que lançou o de Viola Davis, Em Busca de Mim, e depois eu acho que eu li umas 3 vezes. Porque eu estava num momento, assim, tipo, Monique, tem muita coisa aqui que é Viola e por aí vai. Eu gosto de voltar. E tem livros, assim, técnicos, que é de estudo mesmo. Sabe? Que você vai marcando, deixa lá, depois volta, Então, e os livros ficam espalhados em casa. No escritório tem cada um de um tipo, um lado diferente do escritório, na sala de um jeito, no quarto outro. Então, fico rodando as leituras ao mesmo tempo. E você lê o livro de cabo a rabo, vai sublinhando e tal, você gosta de ir pulando para aquelas partes que você acha mais... Pô, essa aqui que me interessa, que vai bater. Tem tempos, assim. Tem um livro chamado Mulheres Negras Não Deveriam Morrer Exaustas. E é babado esse livro. Me identifico muito, poderia ter sido eu, a escritora, e qualquer outra mulher negra desse país e do mundo, assim, de verdade, que eu vi um trecho de uma pessoa na internet. Eu já estava com o livro, não tinha parado. Então eu fui para parte do trecho. Aí eu falei, nossa, me quebrou toda. Agora eu vou voltar para o início. Aí eu falei, realmente esse livro foi feito para mim. E terminei, e provavelmente eu vou reler em algum outro momento, assim. Então, depende muito, sabe? Quando eu vejo alguma galera publicando, eu vou bem na parte para entender se é isso mesmo. E depois volto para o início. Legal. A gente tem mais um livro para Monique Evelyn aqui, ó. Mais um presente. Vou ficar assim, vou ficar... Pode fechar os olhos. Vou... Vamos ver se a gente acertou. Ela falou da Viola Davis, ela já leu e tal. Será que a gente está alinhado? Será que a gente sabe? Vamos ver. Vamos rasgar aqui o papel, jogar para lá. Aqui. Pode ver? Fecha os olhos. Fecha os olhos aqui. Vamos ver agora. Peraí, deixa eu tocar. Toque, isso. É o de Viola? Será? Ai, eu adoro. Ai. É bom que eu leio, quando for reler, vou reler esse. E os outros têm os lembretes que são pra mim. E que talvez, se eu repassar o livro, vai ser pra pessoa também, sabe? Boa, boa. Tem as coisas que eu... Aí você tá em branco pra você reler e não marcar as mesmas coisas. E outros lembretes. Gente, vocês... Ó, tá saindo cheio de livro daqui. E você falou do Alê Santos. Ontem eu tava com um livro. Falei, cara, será que
porque eu estava conversando com o Vini, eu falei, pô, que livro a gente vai dar para Monique e tal. Eu peguei o Rastros de Resistência, que é um livro do Alê também, que é incrível. Eu falei, putz, meu, será que eu levo? Eu quase trouxe. Não, é falei, isso, mas pensei... estamos o quê? Alinhados aqui, gente. Pô, Nossa. super, né? Ainda bem. Porque pode ser, eu posso comprar um livro, né, que você não gosta e tal, mas enfim. Acontece também, mas tá tudo bem. Mas até uns que literalmente julgar pela capa, sabe? Tipo, nossa, esse autor, essa autora. E eu me surpreendo. Eu tenho uma coisa que é minha, mesmo que eu não goste, eu leio os clássicos, que nem... Eu tô falando até de jornal, de veículo de comunicação no geral, para saber o que está acontecendo e da onde veio esse pensamento que eu não concordo, sabe? Então, por mais, às vezes é bem difícil dar uma lida nessas coisas, mas eu realmente quero saber. Não quero ficar desconecta, assim, das coisas. Então, eu leio. E esse livro, ele tem a ver com essa trajetória que você falou hoje, né? De voltar para Salvador, de ter uma vida... Você continua produtivo, mas, pô, você está respeitando o seu tempo, você tá vivendo de verdade, né? Está conseguindo cuidar do corpo, da cabeça e tudo, né? Aquele momento que você faz o check-up e a médica fala, nossa, você está maravilhosa. Eu falei, graças a Deus. Porque em São Paulo tudo tinha que tomar uma vitamina, não sei o quê, e agora eu tô bem. Entendeu? 2 anos seguidos que tá dando tudo ok no meu check-up, você acredita? Minha mãe deve estar orgulhosa. É sério. Porque antes, quando a gente fica adulto e vai pro médico e tal, a gente deixa... Nem vai, na verdade, deixa na mão de Deus. Sim. Né? Porque a mãe tava ali, vamos marca o médico. Aí você vai levando, juro, tinha tempos que eu não parava para pensar em São Paulo. Aí eu falei, cara, tem que agendar, né? Tipo, coisas básicas. Não parava. E agora eu fiquei orgulhosa com o meu check-up. Muito bem, a gente também fica muito feliz porque a gente quer você muitos anos aí decolando, com esse rastro de luz e tudo mais. A gente está quase chegando no final, a gente queria saber um pouco só da sua rotina. Como é a sua rotina? A gente também pesquisando lá, puxando a capivara, viu que você dedica 2 dias da semana para conversar com as empresas que você está investindo e tal. Como é um típico dia seu? É o boxe, enfim, conte para nós, por favor. Eu acordo geralmente entre 6 e 7, se eu estiver muito cansada, eu vou acordar 8 horas, por aí. Bem diurno. Mas não preciso colocar despertador, tipo, meu corpo já acostumou. E aí eu faço boxe primeiro, e no dia que eu não faço boxe eu vou correr, né? Aí depois tomo minhas vitaminas, a marombeira, né? Tipo, nem sou. Mas antes, até as 9 horas ali mais ou menos, tem que ser coisas para Monique. Vou ler alguma coisa, vou pegar, nossa, pensei nisso, vou, sei lá, adoro incenso, fico passando pela casa inteira, sento na varanda, essas coisas. Depois começo a missão, trabalho, assim. Sento de uma vez, respondo os e-mails que eu não respondi, pronto, não vou abrir. Depois, no final do dia eu vou abrir para responder. Sempre falo, e-mail não é WhatsApp, assim, de verdade, e-mail não é WhatsApp. Se mandou agora, eu tenho um momento de responder o e-mail, então eu não vou ficar abrindo todo dia, toda hora durante o dia, porque isso é uma distração, gente. Não dá para ser desse jeito. Assim como o WhatsApp também. As pessoas acreditam que tem que ser instantâneo, né? Tipo, vai, mandei, você não respondeu, aconteceu alguma coisa. Já chegou para mim isso. A pessoa acabou de mandar mensagem. Depois, meia hora depois, aconteceu alguma coisa, a Monique falou alguma coisa errada. Gente, tem meia hora, pelo amor de Deus, tem outras coisas para fazer. E aí faço isso dos e-mails e tenho uma média de 3 reuniões por dia. Porque se eu faço mais do que isso, eu sei que eu vou ficar exausta e não vou conseguir fazer nada. O resto do trabalho não vai existir, porque eu vou ficar presa só em reunião, a cada 30 minutos, a cada 1 hora. E isso não dá. Aí eu paro umas 18 horas, dependendo do meu estresse, eu vou fazer no óculos, o Aerobox VR. Como é isso? O óculos de realidade virtual. Ah. E aí você tem vários jogos, e um deles também é boxe, corrida, tudo, só que dentro do óculos. Então, esse óculos da Apple novo? Não, o da Meta. Da Meta? Da Apple é a mesma coisa, né, gente? Só que é tipo $8.000. A diferença é essa. Pelo amor de Deus, mas é quase parecido. Então eu faço isso pra relaxar e tem meditação no próprio óculos. Ah, que legal. Sabe? E depois séries. Eu preciso assistir séries de comédia pra dormir, porque esse negócio de assistir séries trágicas pra dormir e ter pesadelo, não consigo. Pelo amor de Deus, eu não sou essa pessoa, não sou essa pessoa. E tem dias, isso é a minha rotina geral. E tem momentos que eu não tô nada bem. Sim. Então não espere de Monique absolutamente nada. Meu time que tá aqui sabe disso. Assim, eu não vou nem responder às vezes, gente. Eu só quero estar deitada em casa, assistindo besteira e comendo pipoca. Isso acontece, assim, tipo... E esse ano, com tudo, que eu não consegui parar ainda. Eu não consegui ficar 1 semana direto em casa. Quer dizer, eu não consegui ficar 1 semana na minha casa direto. Eu tô aqui agora,
Eu fiquei 4 dias antes, tipo, em casa. Cheguei de viagem, fiquei 4 dias, estou aqui, vou viajar de novo. Porque está sendo intenso. Mas eu entendi, porque eu aceitei os compromissos de 2023 do jeito que está sendo. Tá tudo bem. Então, quando eu tenho o meu momento, gente, assim, eu vou sumir. Assim, eu vou sumir. E-mail dá para ser respondido depois. Se não é urgente, assim, tipo, tem que ser Monique, eu tenho um time para fazer isso, gente. Não precisa ser comigo, mas às vezes as pessoas querem atravessar. Daí eu quero falar com o Cazé. Não, mas, cara, fala com fulana que trabalha comigo e tal. As pessoas tentam me blindar, mas tem umas que querem ultrapassar, porque tem meu número. Eu falei, cara, você já falou com fulano? Não, não falei. Então, você tem o contato da pessoa. Então, meu dia, no geral, minha rotina é essa, e quando eu preciso sumir, eu vou sumir mesmo. Eu não sou não. É muito legal. Eu acho que você deveria fazer a mesma coisa. Tô precisando. Pra quem não acompanha você ainda nas redes sociais, qual é a sua arroba? Monique Evely em todas as redes. No X, que é Twitter, não sei mais o que falar. No Instagram, no Threads e no LinkedIn. Que eu sou bem ativa, inclusive, no LinkedIn. Monique com Q, né? Q-U-E. É, Monique Q-U-E na Bahia. No Rio com também. Q-U-E. Evely, com 2 L's, Com no 2 final. L's. Sensacional. E aqui as nossas redes sociais vocês conhecem também. A gente está no www.meunomeecorreria.com.br. Estamos no Instagram, estamos no TikTok e estamos no YouTube com Meu Nome e Correria, @. É isso aí. Monique, foi incrível. Uma salva de palmas, maravilhoso isso aqui, olha. Eu adorei. Nossa, tirou cada coisa, gente. Não é? E entregou. Pensei que era um podcast, não uma sessão de terapia, né? Filmada. Filmada, cheio de livros, cheio de presentes. Não, poxa. Nossa, me convida mais, só para ganhar mais. Vou te convidar. Adorei. Muito obrigado, Monique. Parabéns. E vamos que vamos. Vamos nessa.